Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Edrei Lael Apologética. Eu sou Edrei e a minha intenção aqui é defender a fé cristã. Hoje eu tenho a enorme honra de receber aqui o professor Mário Ribeiro. O professor Mário Ribeiro tem um trabalho excelente como pesquisador no grupo Tradição da Lei Natural, CNPq. Ele é mestre em Direito e agora doutorando em Direito pela UFPA, a Universidade Federal do Pará. O professor Mário é professor de Teologia e Filosofia na Faculdade Católica de Belém. É um acadêmico notável que tem feito muitos artigos, trabalhos e sua tese, a sua obra principal é a respeito da lei natural e do direito à vida, envolvendo a questão de aborto e as discussões bioéticas, filosóficas e jurídicas acerca do assunto. Então, seja muito bem-vindo, professor. É um prazer imenso lhe receber aqui. Tudo bem, Edri? Prazer é meu, alegria é minha. Na realidade, uma honra ter sido convidado e poder participar um pouco desse seu trabalho que está cada vez mais crescendo e já ganhando notoriedade internacional. Eu tive a oportunidade de acompanhar especificamente seu encontro, seu bate-papo, a sua entrevista com Bona. Fiquei muito impressionado e realmente é um trabalho diferenciado. Eu fico muito feliz de poder participar. Eu que me sinto honrado em ter um espectador desse nível como o seu. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como você se interessou justamente por esse tema, você vindo aí do direito, e existe muita gente se apegando mais à dogmática, e você foi mais para essa área filosófica e especificamente da lei natural, essa tradição justnaturalista, e agora falando sobre o direito à vida e sobre a questão do aborto. Como é que você se interessou sobre essas questões que talvez não seja o maior interesse dos acadêmicos de direito hoje, que entram, que passam no vestibular, passam em direito, você pensa logo, não, esse aí vai ser um cara da dogmática, um advogado. Não que uma coisa anule a outra também, né? Não, sem dúvida. Não, certamente foi, na realidade foi algo um pouco inusitado. Eu gostava muito de história, gostava muito de biologia. Eu ia fazer o meu vestibular para medicina. E os meus amigos, familiares, enfim, disseram: não, faz para direito, faz para direito. E eu fiz para direito. E já me preparando, esperando começar o curso na Universidade Federal, eu comecei a estudar filosofia. Durante a preparação para o vestibular, eu me interessei muito, sobretudo por Platão. E antes de iniciar o curso, você tem aquele período, pelo menos era assim há 10 anos atrás, 11 anos atrás, você fazia o vestibular, passava ali em dezembro, janeiro, e em março começava a UFPA. E nesses 3 meses eu me dediquei muito a estudar filosofia e fui cada vez mais me encantando. Comecei, claro, pela história da filosofia clássica, do Giovanni Reale. Posteriormente, meu pai, que é um estudioso de teologia, sobretudo, vendo o meu interesse crescendo na filosofia, me presenteou com um livro do Miguel Reale, as lições preliminares de direito, depois o Direito como Experiência, que já é um livro um pouquinho mais completo. Comecei a ter um contato maior com o direito ainda, assim, nessa parte não dogmática, com o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que havia sido orientador do meu tio, irmão do meu pai, e esse interesse foi se desenvolvendo naturalmente. Enquanto os meus amigos, alguns já procuradores, enfim, iam pela dogmática, eu me interessava muito mais pelas disciplinas teóricas, ética, introdução. E foi assim durante muito tempo até eu chegar no estudo da lei natural e do direito à vida, que demorou um pouquinho. Demorou 5 anos, na realidade. E houve uma coincidência, porque como o nosso bate-papo é um bate-papo mais leve, posso entrar nesses detalhes maiores. Eu estava em casa, né? E chegou um rapaz bonito, falava bem. Quando eu vi, estava sentado ali na minha sala. E o nome desse rapaz era Vitor Sales Pinheiro. E eu comecei a ouvir aquele rapaz falando, era garoto. O Simplesmente o Vitor, cara. é, o Vitor devia ter o quê? 29, 28 anos ali. Eu estou com 27, mas já com uma cultura enorme. E eu fiquei, poxa, eu queria tanto que esse rapaz fosse professor do direito, porque na realidade eu achava que ele era professor da filosofia. E eu
já ali perto do final do curso, tendo estudado muita filosofia, fiquei um pouco perdido porque não tinha quem me orientasse no trabalho de conclusão de curso. Então eu estava desenvolvendo um trabalho sobre pagamento por serviços ambientais, eu nunca esqueci disso. No âmbito do direito ambiental, tentando relacionar com a filosofia e com a filosofia do direito. Para minha sorte, estava eu com a minha então orientadora à época, discutindo como seria esse projeto, e nós não estávamos nos entendendo, não estava fluindo a conversa, eu muito filosófico, ela muito dogmática. O Vitor, dias depois de estar na minha casa, aparece na sala dessa professora lá na Universidade Federal do Pará. E ele me reconheceu, eu reconheci, e naquela hora eu entendi que ele estava, na realidade, na faculdade de Direito. No mesmo dia eu abandonei essa minha orientadora, mandei um e-mail para ele e começamos um trabalho que tem se perpetuado até hoje, juntos, já são aí o quê? 6, 7 anos trabalhando juntos. Vamos lançar um livro, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, de bioética e filosofia do direito. E então eu mandei um e-mail para o Vitor me aceitou, e aí começa propriamente o estudo da lei natural e do direito à vida. Que ótimo, essa história é maravilhosa, mostra muito bem a providência de Deus aí na sua vida, com Exatamente, certeza. Porque exatamente. sabendo da, da inteligência e da disponibilidade que você agora tem para então fazer esse trabalho em defesa da vida, poxa, encontrar o professor Vitor Salles Pinheiro foi realmente um presente de Deus para você. Sim, e o Vitor tinha retornado a Belém há pouco tempo e estava naquele caminho do Vitor, aquela forma do Vitor de ser, conquistando as pessoas, falando, por onde ele passa, ele espalha o brilho dele, e não foi diferente, fiquei cativado, e a gente tem feito essa dobradinha. Você sabe que quando eu cheguei lá, padrão Vitor de reunião, você senta ali, nós conversamos, vê o que você faz com os seus interesses. Ele é católico, eu sou católico, então nós tínhamos essa afinidade já muito forte. Ele falou, olha, tem um autor, o livro está até aqui, que pode nos ajudar nesse primeiro processo aqui para saber como nós vamos trabalhar no trabalho de conclusão de curso, que é o professor Luiz Fernando Barzotto. Eu não conhecia, fiquei surpreso. Ele falou, olha, ele tem um livro de filosofia do direito que explora a tradição da lei natural. E nessa época não se falava, viu, Éder, em John Finnes. Não havia chegado isso aqui pelo Pará. Não havia chegado nem do Brasil direito. Né? Então nós começamos estudando ali o Barzotto. E eu cheguei em casa, eu li os 2 primeiros capítulos do Barzotto e eu fiquei encantado. Fiquei, meu Deus do céu. O que é isso? O que eu estive perdendo? A cultura do Barzotto... E me marcou 3 coisas que ele falava, que eram chamadas de determinações concretas do ser humano. Ele chamava de animalidade, sociabilidade e racionalidade. E aquilo ficou na minha cabeça. E ficou na minha cabeça também que ele fazia muita referência à alma humana. E eu, honestamente, não pensava que era possível fazer uma filosofia que fizesse de forma racional, vamos dizer assim, para pensar racionalmente sobre a alma. E ele foi me mostrando que sim. E eu lembro bem desse dia em que eu comecei a cada vez mais estudar a questão antropológica, vamos dizer assim, e já tinha, vamos dizer, a base de fé que o homem é uma união de corpo e alma, e procurava entender racionalmente isso. E numa ingenuidade minha, você sabe, eu sempre fui um grande fã do Miguel Reale. Hoje alguns dizem, de forma errada, penso eu, que o professor Miguel Reale é um folclore, nada disso. Eu acho que ele é um dos grandes autores do direito brasileiro, se não o maior autor. E eu sempre estudando Miguel Reale, fiquei com aquilo na cabeça. Bom, existem os fatos, os valores, a partir dos valores surge a norma como um momento determinante. E pensando no ser humano, existe o corpo, existe a alma, então o ser humano surge naturalmente a partir da união desses dois. E pensei, nossa, sou um gênio. Como ninguém pensou isso antes? E quando eu vi, para minha boa surpresa, não só existiu uma história ampla da filosofia sobre esse assunto, como essa ideia de unidade complementar, substancial entre corpo e alma já estava presente em Tomás de Aquino, que para nós católicos é santo. E ali, e eu sei que você é protestante, mas não tem nenhum problema, cada vez mais os nossos irmãos evangélicos protestantes têm
estudado Tomás de Aquino e fazendo referência a Tomás de Aquino. Eu vejo que você estuda muito lógica, traz os argumentos lógicos, me lembra muito William Lane Craig, que também é um estudioso do tomismo. Olha, se eu pudesse ter uma. Acho que assim como você ama o Miguel Reale, talvez aqui na apologética ou na filosofia cristã, eu posso dizer que eu sou um creguista. Eu leio, consumo o trabalho do Dr. Olha, Craig. Semanalmente, ele lança um material novo, eu tô lendo, comprando. ele é Sou um incrível, fãzaço do ele é Dr. Craig. incrível, é sem dúvida E com o... certeza ele tem uma tradição aí que lê Santo Ele mesmo Agostinho, São Tomás de reconhece isso, Aquino, ele sem reconhece problema isso. algum. Aquele livro dele muito famoso, Reasonable Faith, até tenho ele ali, Tomás de Exato. Aquino tá na capa. Em português, exatamente, em português a tradução desse livro é Apologética Contemporânea. A editora tem Sim. um outro nome. Eu falo Nossa, isso, não sabia disso. eu Eu não nunca sabia achei esse também. livro em português. Exato, eu também achava, eu disse, meu Deus, eu não acho. Como é que Com... pode? Eu, É, eu conhecia o Apologética Contemporânea e fui ver o Reasonable Face e disse é exatamente igual. Aí depois eu fui descobrir alguém comentando que era o mesmíssimo livro. Disse, é porque mudaram o nome. sim, Então, em português ele existe, só que é Apologética Contemporânea. Eu acho que se colocasse fé racional, uma tradução melhor, né, de Reasonable Faith, seria até melhor para o público brasileiro que com acompanha o trabalho certeza. do Dr. Craig em inglês e não tivesse esse desencontro. Mas Não, a editora que me perdoe por esse comentário, mas é uma crítica construtiva. sim, sem dúvida. As traduções têm disso, né? Você sabe que aquele filme Shane, nos Estados Unidos, foi traduzido aqui como Os Brutos Também Amam. Então, é, são coisas da tradução, mas às vezes é uma forma de você chamar a atenção do público. Talvez algo Sim, como fé razoável, fé racional, fosse difícil. E, sim, enfim, exato. o Craig é, sem dúvida, hoje o maior apologeta cristão vivo. Se não o maior, um dos maiores, e eu sou um grande admirador do trabalho dele. Eu aprendo muito com ele em tudo, tudo. Sempre a forma a lógica de pensar. E isso foi já uma inspiração no meu trabalho de conclusão de curso. Eu me lembro que eu tentava demonstrar racionalmente a existência da alma. Eu ainda não tinha uma leitura de Tomás de Aquino nesse ponto, mais profunda. Isso, claro, foi evoluindo com o tempo e eu passei a conhecer melhor os argumentos de Tomás de Aquino a respeito não só da existência da alma, mas da sua imortalidade. Eu cheguei a comprar um livro, Edrey, de um grande amigo do William Lane Craig, chamado J.P. Moreland, que J.P. também Moreland, exato. excelente autor, e ele tem um livrinho. Claro que nós temos uma visão um pouquinho diferente de base antropológica, muito embora ele faça referência a Tomás de Aquino. Ele é um grande filósofo da mente, sem dúvida. Um grande Exatamente. filósofo E da mente. Tomás de Aquino é a base dele. Ele é um grande filósofo. Ele escreveu um livro chamado The Soul, a alma, onde ele apresenta, acho que 6, 7 argumentos racionais a respeito da existência da alma. É um livrinho fantástico. Está aqui em cima. E também me ajudou muito. Porque na minha dissertação, e dando um salto, eu já vou voltar para o trabalho de conclusão, e você e os nossos espectadores vão entender o porquê. Eu tenho a preocupação sempre de fazer as conexões lógicas. Porque é uma defesa do direito à vida, especificamente contra o aborto, que não faz referência à religião, não faz referência à fé cristã como base, diretamente, né? Eu utilizo os argumentos, vamos dizer, estritamente racionais de Tomás de Aquino. Nós sabemos que, na realidade, a fé tem muito de razão. Então, eu lembro que uma vez eu escrevi assim, um argumento mais racional, e o Vitor, orientando já no TCC, disse, não, sabe como é o pessoal da academia? Põe aí, estritamente racional. Eles acham que teologia não faz uso da razão, não é um trabalho racional. Tá bom, então eu tirei. Exatamente. É difícil, né? E, olha, parabéns. Eu sempre cito vocês, o Vitor Salles Pinheiro, por estar quebrando esse preconceito, né? A teologia é colocada de escanteio, e enquanto a teologia É a mãe sempre das foi... ciências. Exatamente. Os grandes cientistas eram e são teólogos, né? Você vê aí o trabalho científico que grandes teólogos têm feito de investigação, pesquisa, utilizando a metodologia científica de forma estrita e criteriosa. Então é um preconceito muito grande que ainda precisa ser Sim, derrubado contra os sim. teólogos. Quando eu comecei a escrever o meu trabalho de conclusão, ali em 2015, eu dediquei 1 ano ao meu trabalho de conclusão. Eu fiquei 1 ano. Hoje em dia o pessoal quer se livrar do trabalho de conclusão, né? O meu não.
Eu fiquei exatamente 1 ano escrevendo trabalho de conclusão, sob orientação do Vitor. E, a princípio, a primeira versão, eu não fazia filosofia moral, filosofia antropológica. Na realidade, era um trabalho de teologia antropológica, de teologia moral. E o Vitor muito gentilmente disse: Mário, olha, isso é possível no campo acadêmico? Sem dúvida. Mas pode ser que nós tenhamos uma resistência muito grande por parte dos outros professores. Então, a partir daí, eu passei a secularizar, vamos dizer assim, os argumentos, exatamente porque, para entrar nas regras do jogo, e, naturalmente, depois a gente colocar, atingindo cada vez mais a titulação acadêmica, etc., começa a fazer teologia. Não a fazer, né? A apresentar a teologia que nós não podemos, infelizmente, essa é a verdade, apresentar no âmbito acadêmico brasileiro. Há uma restrição nesse sentido, não há uma liberdade acadêmica dessa ordem aqui. Eu sei que se eu comprasse a briga, e o Vitor na hora se colocou à disposição, mas se tu quiseres fazer teologia, a gente faz. Mas eu preferi seguir o outro caminho e realmente acho que era o caminho certo. Não, eu não tenho essa... Muito embora eu ensine um pouco de teologia e reflita, eu acho que eu tenho uma maior vocação à filosofia. Eu vejo que talvez eu tenha seguido um caminho correto aí, sob a orientação do próprio professor Vitor Salles. Então, o que aconteceu, Edri? Só para a gente não perder a linha de raciocínio. Eu estava ali, com o professor Barzotto na mão, depois Miguel Reale, cheguei em Tomás de Aquino, e comecei a pensar o seguinte: a época havia acontecido há cerca de 1 ano, 2 anos, a chamada Pastoral da Juventude, algo assim, em que o Papa Francisco veio ao Brasil. E foi distribuído ali uma cartilha em defesa do direito à vida, cuja foto é de um bebê, um feto, provavelmente ali já a partir do 3º trimestre de gestação. E aquilo chamou a minha atenção. E eu decidi, quer saber, eu quero estudar o que é o ser humano e quero relacionar isso com a prática do aborto, deixando claro racionalmente que ela consiste em um ato imoral e, portanto, não deve ser abraçada pelo direito. E foi isso que aconteceu. Eu dividi já no TCC o trabalho em 3 partes. Uma parte destinada à biologia. Isso incomoda muita gente até hoje. Acho que biologia não deve preocupar o jurista ou o filósofo. Exatamente porque eu queria saber o que é o nascituro do ponto de vista empírico, como e quando surge o nascituro, o que é o ser humano empiricamente. Fiz uma seção do meio baseada na filosofia, na antropologia de Tomás de Aquino, onde eu relacionava a filosofia com a biologia. E no final, eu analisava o que eu havia dito à luz da Constituição, ou na realidade, eu analisava a Constituição à luz do que eu havia escrito. Hoje nós temos essa mania de achar que está na Constituição, então está certo. Não, não é assim. Vamos primeiro ver o que é certo, depois a gente vê se a Constituição acertou ou errou. E fui à Constituição e fui também aos documentos internacionais. E já no mestrado, onde nós podemos chegar daqui a pouco, esse trabalho se sofisticou. Que ótimo. Então, é muito interessante esse viés que você tomou. É claro que, mesmo que você diga que você enveredou pela filosofia, deixando a teologia, mas não perde a essência, até porque tem muito de filosofia teológica no seu trabalho, com certeza. Mas então, eu quero logo entrar aqui no ponto, falando sobre esse trabalho em relação à natureza humana, dignidade da pessoa humana e direito à vida. Como é que você conseguiu fazer isso defensável, de modo que as bancas, a banca, no caso de mestrado, aceitou e você agora está fazendo doutorado? E eu sei que você tem muito a dizer sobre quando começa a vida, o feto, o nascituro é humano ou não, ele goza de direitos. Então, as minhas perguntas agora vão ser mais nesse sentido. Como é que você fez essa demonstração em relação ao direito que esse nascituro já tem e por que então o aborto seria imoral? Olha, o aborto, desde que o ser humano descobriu minimamente o que é a gestação, quando inicia uma gestação, não foi algo estranho a nós, seres humanos, interrompê-la, matar
o bebê. Já já nós vamos entender que o aborto não passa, não é outra coisa senão isso, na ampla maioria das vezes, e que isso não soe como um relativismo, vou deixar bem claro. O aborto, na ampla maioria das vezes, é um homicídio, é um assassinato, um ato injusto. E vai haver uma exceção que está vinculada ao que na filosofia tomista se chama princípio do duplo efeito, que concerne ao aborto terapêutico. Não nos termos que é colocado hoje em dia, aborto para salvar a vida da mãe, mas no sentido de que a morte do nascituro é um efeito colateral decorrente de um procedimento médico que é indispensável para se salvar a vida da mãe que está em imediato perigo. Então veja, olha como a situação já mudou. Você coloca a vida do nascituro e a vida da mãe em igualdade. E é claro que o médico, diante da situação concreta, ele vai ter que fazer a sua escolha. Ou o bebê, ou a mãe, nos termos do princípio do duplo efeito. Isso é algo bem técnico, eu posso chegar aí mais à frente. Mas em relação à questão da imoralidade, eu dividi o meu trabalho, Edrei, em três partes, mantive essa divisão. Uma parte biológica, uma parte filosófica e uma parte que seria jurídica do ponto de vista dogmático, mas passou a ser uma parte, na realidade, de análise do aborto. Como assim? Eu propus que, para que nós pudéssemos entender se o ato do aborto é ou não imoral, nós precisaríamos responder a 5 perguntas. O que é vida? O que é o ser humano? Como e quando surge o ser humano? O que é a pessoa humana? E o que é a dignidade da pessoa humana? E propus que essas 5 perguntas poderiam ser respondidas filosoficamente, é claro, mas as 3 primeiras, o que é vida, o que é o ser humano, como e quando surge o ser humano, poderiam ser respondidas, além de filosoficamente, biologicamente. Então eu poderia fazer uso das lições embriológicas e genéticas contemporâneas, dando uma base bem objetiva ao que nós estamos trabalhando. Não é o que eu acho do nascituro, mas é o que a ciência, no seu estado atual, nos oferece empiricamente. Então, na primeira sessão do meu trabalho, ou primeira parte, eu analisei biologicamente o que era a vida, segundo os biólogos, o que é o ser humano, segundo a biologia, e como e quando surge o ser humano, de acordo com a biologia. E veja, quando eu falo biologia aqui, eu naturalmente estou me referindo ao mainstream biológico. Qualquer conhecimento científico vai ter um aspecto majoritário e um aspecto minoritário. É exatamente por isso que ele é científico. Os enunciados do conhecimento científico são refutáveis. Essa é a classificação que ficou e decorre muito das lições de Karl Popper. Então, o mainstream quase que absoluto, e aí nós poderíamos falar quase em consenso, você vê hoje a mídia falando muito, não há consenso a respeito disso. Opa, a falta de consenso é a base da ciência, meu querido. Você nunca vai ter um consenso do ponto de vista... Há, por incrível que pareça, físicos seríssimos que entendem, por exemplo, que inexiste a gravidade. Estão equivocados? Sim, estão equivocados. O mainstream aqui é quase unânime do ponto de vista da física. Do ponto de vista da embriologia, também é quase unânime o entendimento biológico que o nascituro, o embrião ou o feto, o embrião propriamente, surge com a concepção ou com a fertilização. O momento em que os pronúcleos, tanto do óvulo ou do ovócito, para ser mais preciso, quanto do espermatozoide, se encontram. E ali você tem propriamente o surgimento de um novo ser, um ser que pertence à espécie humana, porque já comporta todas as informações genéticas típicas da espécie Homo sapiens. E um ser também que surge, vamos dizer assim, claro que numa dependência muito grande da sua mãe, e isso vai se desenvolver por toda a gestação, mas já tem toda uma programação interna de amadurecimento claríssima com o surgimento do novo genoma que a gente fala. Uma das objeções a isso, e isso foi enfrentado no meu trabalho, é que há situações em que você tem a concepção e, em vez de surgir um nascituro, de surgir um ser humano, você vai ter ali algo que na biologia e na medicina se chama de mola hidatiforme, é um tumor. E o que aconteceu, isso é muito interessante, Edri, até mais ou menos os anos 2000, enquanto se desenrolava o projeto Genoma, acreditava-se muito numa espécie de determinismo genético. E hoje nós já sabemos que há uma influência do meio muito importante para que os genes sejam ativados, esse gene não fique ativo, esse esteja ativo num grau tal. E aí isso se chama de epigênese.
Então, qual é a grande característica do embrião unicelular, o zigoto? Ele, tal como qualquer célula do meu corpo, aqui da minha mão, ele vai ter um genoma, ou seja, toda a informação do Mário. Só que o zigoto, além disso, o Mário, quando era um zigoto, tinha o chamado perfil epigenético da espécie humana. O que é isso? Nós tínhamos, eu tinha, e você teve, e os seres humanos todos tiveram, um conjunto de genes ativos e uma série de genes inativos, em diferentes graus, que estavam orientados a um desenvolvimento até a maturidade da espécie humana. Há uma programação interna nesse sentido. Então, houve todo no meu trabalho uma exploração sobre quando surge o ser humano, sobre o que é o ser humano e também sobre a vida humana. Vejam, eu quando falei de vida na realidade do ponto de vista biológico no meu trabalho e falando aqui só da primeira sessão, eu tive um espanto inicial que os biólogos não definem o que é vida, mas há uma intenção nesse sentido. Durante muito tempo, tentando definir o que é vida, alguns biólogos perceberam que já não estavam fazendo biologia, estavam fazendo um trabalho de metafísica, um trabalho filosófico, às vezes teológico, e passaram a compreender que, na realidade, o melhor caminho seria elencar quais são as características próprias de um ser vivente. No caso, coordenação, excitabilidade, herança de caracteres. Me dê só uma parte rapidinho. Claro. Isso também mostra como a ciência, mesmo uma ciência natural, como a biologia, precisa de interdisciplinaridade. Porque Exato. toda ciência que se fecha vai trazer conclusões irrelevantes, né? Não certeiras. Houve, portanto, uma humildade por parte dos biólogos nesse sentido. É claro que há também uma vaidade. Não, eu não vou fazer isso aí não é biologia. Mas os biólogos, sem essas preocupações, é para abortar ou não é para abortar, entenderam basicamente o seguinte: olha, um ser vivo ele tem 5 características: coordenação, excitabilidade, herança de caracteres, tendência evolutiva, se a teoria da evolução estiver correta, e provavelmente está. O William Lane Craig acha que não. E o William Lane Craig teve uma guinada nos últimos anos em que ele se tornou ele já admitiu que ele é um criacionista evolucionista. Então ele teve uma guinada. Maravilha. Provavelmente até 2010 ele ainda era alguém adepto do design inteligente, e agora ele teve essa guinada. Inclusive, aquele senhor que eu entrevistei, o Joshua Suamidas, que é um evolucionista cristão, teve muita influência sobre o Lane Craig. Inclusive, eles fazem trabalho juntos, estão fazendo um trabalho juntos a respeito do Adão histórico, unindo aí criação, evolução, etc. Maravilha, não sabia dessa guinada do William Lane Craig. Eu tô esperando ele aqui no seu canal, hein? Já pensou? Eu já convidei. Eu tô esperando uma resposta há muito tempo, mas isso é informação, eu já convidei. Não sei se ele leu meu e-mail ou algo assim, mas já enviei lá pelos canais do Reasonable Faith. Vamos começar a pressioná-lo. É verdade. Conto com a sua ajuda. E é o que acontece. Pode contar. Eu vou ser o primeiro a estar ligado aqui para assistir a conversa de vocês. Tá ótimo. Então, eu procurei essas 5 características da biologia. A última que eu não havia falado é a reprodutibilidade. E demonstrei, penso eu, que isso já estava presente no zigoto. E que não há muita discussão nesse sentido. A verdade, Edrei, hoje é que vamos chamar assim, os grandes abortistas, no sentido de intelectuais sérios, que é o professor Peter Singer, a professora Mary Ann Warren e o professor Michael Tooley, eles nem perdem tempo com a questão biológica. A discussão deles é se é pessoa ou não. Eles vão para a questão filosófica. A discussão é claro que há também pessoas muito sérias e estudiosas que ainda investigam se o nascituro é ou não um ser vivo, quando e como surge o nascituro. Daí, então, minha preocupação em ter uma sessão só para isso. Mas a discussão maior ela tem ocorrido filosoficamente. O nascituro é uma pessoa? Não só isso. Se ele é uma pessoa, ele é uma pessoa digna? Porque podem existir pessoas, tipos de seres que não são dignos. Então, daí eu remonto aqui às 5 perguntas. O que é vida, o que é o ser humano, como e quando surge o ser humano, o que é pessoa, e aqui sobe, a filosofia pode trabalhar, e a teologia também, não cabe mais a biologia, e o que é a dignidade da pessoa humana, porque talvez possa surgir alguma pessoa
que diga, Edrei, olha, nem todas as pessoas são dignas. Você é pessoa, mas nem todos são dignos. É muito interessante, né? É inevitável não notar esse aspecto crescente do argumento, né? E é um argumento cumulativo, que você vai falando primeiro do que é Exatamente. vida, depois do que é humano. E outra coisa, digamos que alguém pare no humano, né? Diga que o feto, o nascituro, não é pessoa, mas ainda assim é humano, e aí nós discutiríamos a dignidade do ser Exatamente. humano. No mínimo o ser. Talvez a pessoa não, mas o ser no sentido filosófico. Não sei se você Exato. explorou isso e como você explora, mas é uma provocação que eu estou fazendo justamente para gerar seu comentário. Ouvir E seu comentário. exato. E eu vou chegar aí. Esse é o coração da questão filosófica do trabalho. E que eu venho insistir. Porque, veja, Edri, a ideia, no fundo, é dizer que o nascituro, ao responder todas as perguntas, é um ser vivo, humano, pessoal e digno. E, daqui a pouco, conversando com você, ele tem um direito que eu e você temos, que é moral absoluto, que é o direito de não ser morto por outra. Aí alguém vai dizer, não, e a legítima defesa, e a guerra? Não, não. Calma. Dá pra gente tratar disso. As pessoas, às vezes, leem só o título de um trabalho e acham que tá tudo errado. Não, não é assim. O aborto é um assunto complexo, não é? Veja que exige uma multi-interdisciplinaridade profunda. Exatamente. E até porque as pessoas tratam, e não que isso seja necessariamente errado, mas tratam puramente de modo emocional. E quando você trata as Exato. coisas usando apenas a emoção, você esquece a parte intelectual. E você, é claro, com o trabalho acadêmico intelectual, está fazendo um trabalho racional, como você mesmo disse no início. E às vezes a gente tem que esquecer as emoções para Sim, então focar. E é claro, como seres humanos, vamos usar o coração, vamos usar o coração em algum momento. Mas por enquanto, na academia, é a razão, com certeza. E as sim, pessoas sem leem dúvida. o título do seu trabalho, e quando elas leem, com certeza vem mil e uma emoções, né? E dependendo Exatamente. do que essa pessoa já sofreu, ou de como ela vê a realidade, isso vai mudar a forma como ela lê o seu trabalho. Exato. E, e nós podemos, inclusive, chegar daqui a pouquinho, terminando essa reflexão sobre o trabalho propriamente e o que é o nascituro, se ele tem direitos ou não tem, sobre o que aconteceu na minha dissertação, durante a defesa, né? Ela foi invadida, infelizmente, e a universidade acabou aceitando isso de forma passiva. Mas tudo bem. Então, nessa parte filosófica, Edrei, eu procurei dizer o seguinte, olha, eu voltei a dizer que o nascituro ele é um ser vivo, humano, desde a sua concepção. Voltei para essa questão, só que relacionando com a filosofia. E, e depois entrei na discussão da pessoa. Mas por que Tomás de Aquino na filosofia? Veja, primeiro porque tem a impressão que ele acerta quando fala na união substancial entre corpo e alma, no sentido de que nós não somos nem um corpo nem uma alma, nós somos essa unidade. Nós não somos uma alma, como Platão pensava em alguns dos seus diálogos, ou na maioria deles, preso, né? Uma alma que está presa em um corpo, né? Não, né? Como a concha e a ostra, etc. E acho que Tomás de Aquino demonstrava bem essa relação de complementaridade, uma relação que a gente fala de implicação, porque se exigem, né? E polar, porque são distintos. E daí a influência de Miguel Reale, que inclusive falava exatamente isso, me chamava a atenção, né? Você tem os fatos, fato, valor, polaridade, implicação, sujo direito. A mesma coisa, corpo, alma, implicação, temos o ser humano. É uma relação de implicação-polaridade que surge na física com o Niels Bohr ao falar da complementaridade, Isso é etc. muito interessante. Deixa eu fazer só mais uma Claro, à observação. vontade. Desculpa estar fazendo Não, essas à vontade, à interrupções, vontade. mas é excelente esse seu comentário, porque eu, pelo menos, parto dessa linha cristã, que o corpo e a alma são interdependentes, mas existe um momento em que o corpo deixa de Sim, existir, mas a alma continua existindo em uma sobrevivência da alma ao corpo. E isso mostra o segundo fato que você falou, que eles são distintos. Eles são exato. interdependentes agora, mas são distintos. E é justamente por Exatamente. essa distinção que o cristão consegue defender uma sobrevivência da alma em detrimento ao corpo. Então eu pensei isso agora e não pude, Mas é isso mesmo. não pude evitar de falar. E eu botei isso na minha dissertação. Eu botei isso só que sem fazer referência a Deus. Eu fui até onde Tomás de Ah, Aquino com certeza. me permitia. Eu demonstrei, lendo o comentário de Tomás de Aquino, a Metafísica de Aristóteles, ali em cima, Tomás de Aquino tenta demonstrar logicamente a imaterialidade do intelecto. E a consequência disso, ele entende, é que a alma racional
é imortal. Então eu coloquei isso en passant, nem tanto, na realidade eu fiz o silogismozinho. J.P. Morelland tem muito a dizer sobre isso também, né? Sim, exatamente. E veja como aí, tratando da união entre corpo e alma, eu cheguei na questão de como e quando surge o ser humano. E novamente Tomás de Aquino foi essencial, porque entre todos os filósofos que estudam a origem humana, ele foi o único que estabeleceu um princípio metafísico, vamos chamar assim, que alinha perpetuamente as suas lições filosóficas à evolução da biologia. Veja, quando o filósofo é esperto é outra história. Olha o que Tomás de Aquino fez. Ele nos disse o seguinte, olha, para que o corpo humano surja propriamente, ou o ser humano surja propriamente, é necessário que exista, obviamente, antes de tudo, uma matéria, ou um órgão, ele chama, né? Um elemento primeiro, a partir do qual, então, vai amadurecendo até chegar à maturidade da espécie humana. E é exatamente isso que a biologia do nosso tempo vai dizer. Ei, existe. Esse elemento material primeiro, que é necessário para que o ser humano evolua até a maturidade da sua espécie, é o novo genoma. É a célula, no caso, vai ser o zigoto com a sua informação genética decorrente da relação sexual entre um homem e uma mulher. Só que Tomás de Aquino não achava que era o genoma, Edre. Ele achava que era o coração, em virtude da biologia do tempo dele. Então ele não era um concepcionista. Ele Mas o valor imaginava. filosófico do pensamento dele continua, independente Ficou a da, base, ficou o da base princípio metafísico. biológica. Exato. Ficou o princípio metafísico. Olha, é necessário ter um elemento primeiro que seja o ponto de partida para o amadurecimento de um corpo. Ok, esse elemento, Tomás de Aquino dizia, é o coração. E a biologia posterior dizia, não, no coração nada. É o novo genoma. Olha como se alinha perfeitamente. Por isso que Tomás de Aquino não entendia que a vida começava com a concepção. Ele achava que a vida humana, propriamente, começava por volta do 40º dia. E ele tirava isso das informações do tempo dele. Ele achava que já haveria ali um coração. Ele, inclusive, desconhecia a existência do ovócito ou do óvulo. Ele achava que o bebê se formava a partir da união entre o sêmen e o sangue menstrual. Essa era a informação do tempo dele. Mas ele deixou a base filosófica para que nós possamos fazer uso dela até hoje. E por isso, então, esse alinhamento de Tomás de Aquino com a biologia. Em seguida, então, já sabendo que o nascituro é um ser vivo, humano, desde a sua concepção, eu tratei de várias objeções à vida humana, totipotência, gemelaridade, alguns falam, que se entrasse aqui talvez nós dois fôssemos ficar com o cabelo Sim. arrepiado. Eu sei um pouco sobre isso por causa do ensino da biologia no ensino médio. Tive que estudar bastante. Tem um pouco de Exatamente. vestibular nisso, então Um dos argumentos já para está um que... pouco fresco na memória essa ideia. Exato. Um dos argumentos contra o fato do nascituro ser um ser vivo seria, pelo menos até o 14º dia de gestação, seria o fato de que até o 14º dia de gestação você pode ter gêmeos. Então ele não seria uno. Então eu enfrento isso na minha dissertação e não cabe tratar disso No agora. caso, seria apenas uma objeção à individualidade, é isso? A individualidade vital, vamos dizer assim. Por que Ele a é individualidade é tão importante para a sua tese, para o seu pensamento? Porque exatamente nós precisamos saber se nós estamos tratando de uma parte ou de um todo. Exato. O indivíduo Entendi. é um todo uno, distinto das demais realidades. Né? Quando você vai estudar o conceito de pessoa, é uma substância individual de natureza Exato. racional. Substância é o todo. O individual significa que ela é diferente Ótimo. dali, daquela. Ela pode ser até igual do ponto de vista ontológico, mas ela é distinta. Então, a nossa alma, por exemplo, nossa essência é a mesma, mas nós somos indivíduos diferentes. Né? Perfeito. A expressão da nossa essência ela é distinta, a nossa natureza. Então, cheguei à parte filosófica, respondendo de novo a questão biológica, só que unindo a filosofia, e entrei propriamente na discussão. E aí, é pessoa ou não é pessoa? E se é pessoa, desde quando? E, infelizmente, eu diria, do ponto de vista moral, pelas consequências que isso tem tido hoje, existem 3 grandes estudiosos, são grandes autores do ponto de vista intelectual, como eu disse ainda há pouco, que defendem que nem todos os seres humanos são pessoas. Qual é a ideia desses autores? Michael Tooley, Peter Singer e Marianne Warren.
Eu não Seria de... sabia que Michael Tolley falava sobre isso. Eu conhecia ele da filosofia ateísta, que eu, Ele discutiu, debateu com William Lane Craig. o Leland Craig Para o escreveu um azar livro de dele. escreveu um livro de debate com Elvin Plantinga. Aliás, Exato. ele debateu duas vezes com Craig e na segunda ele não debateu, ele escreveu o discurso dele no notebook e ficou lendo a vida toda. O Craig deu uma entrevista e disse que odiou a forma como ele se portou no debate, porque não deu para debater. Ele não debateu, ele palestrou. E Exato. o Craig ficou refutando ele e nem ligou pro Craig. Continuou a palestra dele. Provavelmente depois da primeira isso teria sido, não? Sim, foi na segunda vez, porque a primeira vez ele debateu em 90, parece, É. e outra vez em 2010, se eu não me engano. E aí ele não debateu, ele fez uma palestra no notebook, e cada vez que ele tinha a oportunidade de falar, ele lia o que estava no notebook. Esqueceu o debate. Exato. Então o Michael Tooley escreve em 72 um artigo chamado Aborto e Infanticídio. E a partir desse artigo ele defende o seguinte: olha, nós só somos pessoas propriamente a partir do momento em que nós atingimos um estágio de amadurecimento orgânico que permite, minimamente que seja, o raciocínio. Só aí nós seríamos seres racionais. E quando isso acontece, ele estipula lá um tempo arbitrariamente, sei lá, 40 dias depois de nascer, enfim. Antes disso, como nós não somos pessoas, nós não temos direito à vida. Ele vincula, portanto, já a personalidade ao direito à vida. Alguns anos depois, Peter Singer vai fazer uso dessas lições e vai defender basicamente a mesma posição. E eles são coerentes até certo ponto, Edry, porque eles defendem que o nascituro não tem direito à vida e o bebê também não. Então eles defendem o infanticídio abertamente. O problema é até quando? Aí eles inventam um período ali em que nós começamos a raciocinar para dizer que nós somos racionais. Eu E procurei. isso é um infanticídio literal, porque Sim, o bebê de 9 meses nasceu, mas não é considerado pessoa ainda, né? E, exato. portanto, pode ser assassinado a qualquer momento, na visão deles. Sim, Peter Singer chega a dizer o seguinte: olha, Isso também é fruto, sem dúvida, do materialismo naturalista do pensamento deles, não é? com Tem a ver? certeza, totalmente, totalmente. Né? Para você ter uma ideia, o Peter Singer chega num ponto de dizer que se nós podemos saborear a carne de um boi, de uma galinha, que problema temos nós em descartarmos um embrião ou um feto? Né? Esse nível de comparação que o Singer chega. Mas veja, eles não são ingênuos, você naturalmente pensa o seguinte quando você começa a ler o pensamento a ler a obra, tanto do Singer quanto do Tooley. Bom, mas se eu sou nocauteado, pá, apaguei. Ou se eu durmo, ok. Ou se eu tenho Alzheimer, ou se eu entro em coma, ou se eu estou em estado vegetativo, eu deixo de ser pessoa? Eles vão dizer não. Por quê? Por que não? Nesses casos não, porque já houve uma experiência de presente e passado. Não conseguem dar justificativa para esse, vamos dizer, status cambiante da personalidade, que deixa de ser algo atrelada à intelectualidade. Porque qual é o conceito tradicional de pessoa? A pessoa é um todo uno racional, é uma substância todo individual uno racional. Esse é o conceito clássico, dado por Boécio e abraçado pela filosofia, enfim, sei lá quantos anos, Boécio é do século V, VI. Mas antes já se tratava disso. O conceito de pessoa, a ideia de pessoa como um tipo de ser, surge com Tertuliano, numa obra chamada Diversus Praxia, datada de 214, 217. Qual é a ideia mais ou menos ali, para você entender por que o Boécio chegou a essa convicção e por que a filosofia posterior abraça? E veja que a base é teológica. Tertuliano, cristão que era, não morreu como cristão, mas cristão que era, lendo a Bíblia, fez uso de uma técnica interpretativa que hoje se chama exegese prosopográfica e compreendeu que ali na Bíblia haveria o diálogo entre três realidades vivas, portanto, três realidades dialógicas, racionais, que interagiam muito. A figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele alinha, portanto, a razão à fé. E surge aí uma nova acepção de pessoa, pessoa com uma realidade racional que dialoga.
Disso a filosofia posterior se vale e, naturalmente, nós passamos a falar em pessoa humana. Essa é a razão pela qual nós falamos pessoa humana. A pessoa humana é o tipo de ser racional que existe em natureza humana. Quando a Constituição Federal, lá no seu artigo 1º, inciso 3º, diz que é fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, provavelmente os constituintes não sabiam disso, ela está abraçando uma noção secularizada cuja base teológica é cristã. E não há nenhum constrangimento nesse sentido. Então, isso prevaleceu até hoje, a ideia de pessoa como substância individual de natureza racional. Tertuliano não conceitua, Boécio vai fazendo uso das lições posteriores e faz esse conceito, Tomás de Aquino abraça e tem prevalecido essa definição. Então, eu procurei demonstrar no meu trabalho que Tuley e Peter Singer e uma outra autora chamada Marianne Warren estavam errados. Porque nós somos racionais independentemente de nós exercermos ou não a razão. A racionalidade é uma capacidade própria ao ser humano, porque ela é definitiva, ela é constitutiva da nossa natureza, ela é constitutiva daquilo que nós somos. E biologicamente eles estão muito errados também. Desde a concepção, Edrey, nós já temos sequências moleculares bem definidas, genes de diferentes ordens, uns ativos, outros não, que estão relacionados à nossa capacidade de raciocinar. Isso é chamado de capacidade intrínseca ou potencialidade intrínseca, biologicamente falando. Então eles cometem um erro filosófico e um erro biológico. Ainda tem um outro erro que eles cometem. Nós somos, naturalmente, uma natureza existencialmente realizada, uma unidade entre corpo e alma. Mas nós não somos só isso. Se eu pergunto quem é o Éder, eu vou ver, ele tem o cabelo preto, ele tem a cor tal, ele tem a altura X, ele é religioso, ele mora não sei onde. Tomás de Aquino, inspirado por Aristóteles, chama isso de acidente. São certas características que se atrelam à natureza em virtude do que é a própria natureza. Então, só que não mudam a natureza no que ela é. É o que Hannah Arendt vai chamar de condição humana, não é? Exato. O ambiente onde o ser humano se encaixa. Exatamente. E é o que acontece. Mas isso não muda o fato de eu ser humano, de eu ser o que eu sou. Exatamente. Aliás, já que eu citei a Hannah Arendt, só para lembrar, no livro dela, A Condição Humana, ela faz uma diferença entre condição e natureza humana. E ela diz que, independente da condição onde o homem esteja, a natureza dele é imutável, vai continuar sendo a mesma. Claro, porque a natureza é aquilo que define a realidade. Então, as condições que se atrelam à minha natureza, não que elas não sejam importantes, mas elas são secundárias no sentido de que não mudam o que eu sou. Elas podem ser importantes para dizer quem é o Mário, né? Mas não para dizer o que é o Mário. Para mudar a natureza. O estatuto ontológico ele é absoluto. E então, os nossos autores ignoram isso. É claro que os acidentes eles são impeditivos, muitas vezes. Por exemplo, nós temos, quando estamos com uma doença de Alzheimer, um acidente ali. Qual é o acidente que se atrela? A doença. E essa doença impede o exercício da racionalidade de maneira minimamente plena, vamos chamar assim. Minimamente plena porque o ser humano nunca vai exercer plenamente a sua razão. O ser humano é sempre uma natureza existencialmente realizada segundo o acidente. Então, quando nós somos um zigoto, quando nós somos um feto, nós estamos ali vinculados a acidentes impeditivos do exercício da nossa capacidade racional. Um exemplo, a idade ou o pouco desenvolvimento orgânico. Isso é uma questão acidental. E por isso nós vamos passando de estágio para estágio. Zigoto, depois a gente vai amadurecendo, vira feto, depois a gente vai amadurecendo, já podemos chamar de criança, depois de adolescente, depois de adulto, idoso, e o final é inevitável, é a morte. Então, tudo isso é dialogado na minha dissertação, até nós chegarmos na questão da dignidade. Eu fiz essa divisão, porque muito embora a pessoa seja nomen dignitatis, né, que a gente fala, quando você já fala pessoa, você já está pensando na dignidade da pessoa. Se alguém é capaz de dizer que o ser humano, nem todo ser humano é pessoa, é possível que alguém diga que nem toda pessoa é digna. E não é tão possível quanto nós já vimos isso ao longo da história acontecer várias vezes, né? Exatamente. Certos grupos de pessoas, por uma condição social ou por condição
racial, entre aspas, né, que nós sabemos que só existe uma raça, que é a raça humana, não eram consideradas pessoas. Exato. E aí você vê, quando eu chego nesse ponto, eu chego num momento decisivo, Edri, porque a pergunta que eu me propus é a dizer o que é a dignidade da pessoa humana. Perdão, não é que eu falei errado, não é que não eram consideradas pessoas, é que não eram consideradas dignas, né? Como se tivessem direitos a ter Exato. dignidade. Mas se nós formos entender pessoa como deve ser entendida, eles não eram considerados pessoa no sentido de nomen dignitatis, né? Um nome que já Exato. comporta a Porque a dignidade. dignidade já está intrínseca, né, ao conceito de Exatamente. pessoa. Exatamente. Ou deveria estar, né? Então, Sim. Edri, quando eu cheguei na última questão, o que é o ser humano, ou o que é a dignidade humana, surgiu um probleminha. Eu poderia seguir um caminho, eu já estava utilizando Tomás de Aquino, continuo usando ele quando falo o que é pessoa, porque ele adota o conceito de Boécio e explica bem o que é substância, o que é individualidade e o que é racionalidade. Mas surge um problema. Ora, Tomás de Aquino, cristão que é, ilógico que era, vai perceber que do ponto de vista racional, vamos ser sinceros, nós só somos dignos se formos imagem e semelhança de um ser excelente, de um ser supremo, de um ser perfeito, que é Deus. E a posição de Tomás de Aquino é a seguinte: olha, nós somos dignos porque nós participamos especificamente, porém de maneira capenga, de uma característica divina, que é a racionalidade. Opa, imagem e semelhança de Deus. É uma imagem e semelhança capenga? É, mas é específica. Por isso, então, se Deus, que é tudo, é a excelência suprema, eu participo disso minimamente, então eu sou excelente. Esse é o pensamento de Tomás de Aquino. Então eu sou digno. Mas eu não poderia botar isso na minha dissertação. Tá bom? Então o que é que eu fiz? Eu procurei dizer que... veja, só um parêntese em relação a Kant. Poderia ser utilizada a ideia kantiana de que o ser humano é digno porque é pessoa. Mas há aqui, você que estuda a lógica, um problema. Não decorre da premissa a conclusão. Se eu me limitar a dizer que o ser humano... Exato. Me limitar a dizer... É um non sequitur, né? Se eu me limitar a dizer que o ser humano é digno porque ele é pessoa, não decorre, olha, todo ser humano é pessoa. Toda pessoa é um ser racional. O ser humano é um ser racional, logo ele é digno. Não tem sentido. Do ponto de vista lógico, não deu. Kant não chegou. Não que ele não seja importantíssimo e um gigante. Ele é um gigante importantíssimo. Mas nós não podemos fazer essa racionalização. Então, muitas pessoas têm procurado justificar uma dignidade da pessoa humana sem metafísica, vamos dizer assim. Isso é impossível. A verdade é essa. Então, eu sabendo disso, eu disse o seguinte: olha, tem uns cachorros aqui que eles ficam nervosos às vezes. Ah, aqui também, então são os dois, tá ótimo. O que é que eu procurei fazer? Olha, se você olhar para o ser humano e fizer uma análise da lei natural de Tomás de Aquino, você vai perceber que o ser humano naturalmente, você vai perceber racionalmente, possui certos deveres e certos direitos. Pois bem, ao longo da história, entendeu-se que quem tem direitos e quem tem deveres antes de qualquer positivação é uma realidade que merece máxima estima, é uma realidade digna. Então, eu irei adotar a posição de Tomás de Aquino aqui, para tratar da dignidade em concreto. Ou seja, o que a dignidade implica concretamente, entre outras coisas? No fato de que nós somos titulares de deveres e direitos naturais. Então, eu não estou dizendo, que fique claro, que nós somos dignos porque temos deveres. Não. Que o fato de nós termos certos deveres e direitos demonstra que nós somos dignos, independentemente de considerações teológicas. Mas para eu tratar do fundamento, aí esqueça, você vai ter que fazer filosofia fazendo referência a Deus, você vai ter que fazer teologia, o critério aqui é de fé. Acabou. Essa é a verdade. Né? Então, o que eu fiz? Exatamente, tratei dessa... Esse é o ponto de parada natural nessas discussões que envolvem moralidade. Se você quiser ter um fundamento que seja justo, imutável, necessário, objetivo, tem de apelar a Deus com certeza. Exatamente. Né? Então, vamos dizer, o ateu coerente, ele deve negar a dignidade da pessoa humana. Ele pode aceitar que por uma conveniência... Exatamente. E muitos deles
têm sido honestos e têm abraçado o niilismo moral justamente por causa disso. Exato, né? Então, não se trata de um especismo ou algo assim do ponto de vista teológico cristão, não. Aqui não de forma alguma. E então eu procurei tratar, vamos dizer, dessa consequência imediata da, da dignidade humana, que seria o fato de nós sermos titulares naturais de direitos e de deveres, portanto, titulares independentemente de positivação. E sustentei que a filosofia da lei natural de Tomás de Aquino era quem melhor demonstrava isso. Então entrei na lei natural. E aqui o trabalho ficou mais profundo. Eu não fiz nada disso no TCC, Éder. O TCC foi só um esboço. E claro, a gente vai amadurecendo. Não tinha leitura para isso. Então fui a fundo na lei natural de Tomás de Aquino. E eu não teria como fazer isso aqui até por conta do tempo. Eu já dei palestras nesse sentido, tem no YouTube. Posso encaminhar, tem artigo meu nesse Então, sentido. aproveitando, fale sobre o livro que vai ser lançado. Você vai lançar em conjunto com o professor Vitor Salles Pinheiro. Eu tenho certeza que o público vai ter Exatamente. um pouco de tudo isso por lá. É uma forma Exato. única de nós termos acesso a isso de forma plena. Eu e o professor Vitor estamos lançando um livro ainda esse ano, provavelmente, se não esse ano, início do ano que vem. Está na última fase de revisão, chamado A Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Vida, Estudos de Filosofia, Direito e Bioética. Esse livro, na realidade, é uma coletânea, uma organização de diferentes artigos. Inclusive, nós traduzimos vários artigos, 7 ou 8 de autores como John Finnis, Robert George, Patrick Lee, Carlo Massini, e dialoga com tudo isso que eu estou falando. Inclusive, há uma versão resumida da minha dissertação ali, 50 páginas, um artigo, com o mesmo título. Tudo isso que eu estou dizendo a você está ali escrito de uma forma mais clara do que, vamos dizer, essa apresentação informal, oral. Temos ali 7 sessões, basicamente. Uma sessão, a primeira parte, que é dedicada, nós chamamos a questão filosófica da dignidade humana, que comporta 4 artigos, 2 internacionais. Foi traduzido por um rapaz do Rio Grande do Sul, muito bom, o Bruno, e nós fizemos a revisão técnica da tradução, eu e o Vitor. A segunda parte do livro trata do que nós chamamos de questão biológica e ética do começo da vida humana. Tem muito a ver com o que nós tratamos aqui. O que é o ser humano, como surge o ser humano é digno, etc. Na terceira parte, nós colocamos a questão bioética do aborto, e aqui que está o meu artigo, que eu trato com você aqui, e perpassa por essas 5 perguntas. Aqui tem vários artigos. A outra parte, a parte 4, nós chamamos a questão jurídica constitucional e penal da descriminalização do aborto. Repara que a gente começa falando de dignidade, relaciona a dignidade com biologia, entra na temática do aborto e agora a gente desce aqui para a questão constitucional e penal. E temos autores renomados do Brasil inteiro também, são 4 ou 5 artigos nessa sessão. Na sessão 5, Edrey, nós falamos sobre a questão civil, a questão jurídica civil dos direitos do nascituro, e aí falamos sobre a personalidade, tem a teoria natalista, a teoria concepcionista, a teoria condicional, tudo isso é abordado no âmbito do direito civil e sempre articulando com a filosofia. E assim vai, são várias partes, até que a última parte, na parte 7, nós tratamos da questão ética e jurídica da morte. Existe um direito de morrer, um direito de se matar, e claro que nós vamos defender que não. Então, os artigos estão muito bons. Eu recomendo vivamente esse livro, ele será publicado pela Lumen Iuris. Eu e o Vitor somos organizadores. Há artigos do Vitor, há artigos meus, há artigos de parceria do Vitor com outros autores e há traduções de uma série de artigos importantes que foram modelares para esse processo que nós dois estamos desenvolvendo há algum tempo de defesa da vida. Todo esse trabalho que eu fiz, claro que foi sob a orientação do professor Vitor. É importante deixar claro isso, Éder. Nós publicamos em revistas de qualificação A1, nós publicamos em congressos, e culminou nisso, né? Inclusive, apenas para terminar a questão de que nós estávamos tratando dessa lógica, o que é vida, o que é o ser humano, como e quando surge o ser humano, o que é a pessoa humana, o que é a dignidade humana. Depois que é feita essa defesa à luz da lei natural, demonstrando que o nascituro tem um direito à vida, do ponto de vista lógico, e isso é demonstrado logicamente, eu analisei 3 práticas ou 3 modalidades abortivas.
o que eu chamei de aborto voluntário, aquela que você sabe que o nascitura é titular de direitos. E essa é a maioria das circunstâncias, o ser humano tem essa intuição natural de que o que está na sua barriga, ou na barriga da mamãe, da vovó, da titia, é um bebê. O bebê deve ser conservado do ponto de vista vital. Depois analisei o que eu chamei de aborto persuadido, exatamente por solidariedade às mulheres que são, por ignorância, levadas a abortar. Que tipo de ignorância? Imagine uma moça do nosso tempo, Edrey, que durante a sua formação intelectual vê uma decisão como a do Supremo, na DPF 54, legalizando o aborto do feto anencefálico. Ou de uma moça que cresce num ambiente onde se naturaliza o aborto. Muitas dessas moças, às vezes 13, 14 anos, não sabem o que estão fazendo. Então, há aqui um aborto persuadido. Há, inclusive, muitas vezes pais que levam as suas filhas para abortar, dizendo que é um acúmulo de células, que aquilo é uma massa informe. A jovem, muito embora tenha tido relação sexual, não entende bem o que está acontecendo. Não faltam na internet relatos dramáticos nesse sentido, de meninas que só foram entender o que aconteceu, o que elas passaram anos depois, conforme foram amadurecendo. Então, o grau de responsabilização aqui seria diferente do aborto voluntário. Que é claro que se eu, por exemplo, praticasse um aborto hoje, ou você, com alguma namorada ou algo assim, nós sabemos muito bem o que nós estamos fazendo. É um aborto voluntário. Isso é bem diferente, pode ser bem diferente. E aí vem o papel do jurista, de toda... É necessário fazer uma análise do que aconteceu no caso, de uma pessoa que foi persuadida a abortar. E o outro caso seria o aborto terapêutico, nas situações que eu já falei ainda há pouco, em que a vida da mãe está em imediato perigo, não há uma preferência arbitrária do médico pela vida materna, a morte é um efeito colateral. Isso se adequa ao que os Tomás de Aquino chamam de princípio do duplo efeito. Há situações em que nós vamos discutir. E aí, esse aborto é terapêutico ou não? Uma discussão muito comum é a que envolve a craniotomia. A craniotomia é um procedimento terrível que envolve o esmagamento do crânio do bebê, que ele não consegue passar, ele encaixa e não consegue passar pelo canal uterino. Então a mãe vai morrer se ela der à luz. E o bebê vai morrer também ali. E o médico tem que optar. E a única forma de você fazer algo ali seria esmagando a cabeça do bebê. E aí, esse aborto é terapêutico ou não? Há uma vasta discussão nesse sentido. Muitos, tomistas ou não, e tomistas dizem, não é aborto terapêutico. Isso aqui não pode ser feito, porque é um meio. A morte é um meio para você atingir o fim de salvar a vida da mãe. Outros vão dizer, não é um meio. Você tem que adotar a perspectiva da terceira pessoa. Então é um assunto complexo. Mas certamente não é um assunto complexo quando nós tratamos de uma mulher que está com câncer e precisa fazer quimioterapia. É claro que a quimio não é o meio para o aborto, né? Na realidade, o objetivo dela é salvar a sua vida e a quimio acaba como efeito colateral levando à morte do bebê. Então, é uma discussão grande e tudo isso está presente, tanto no artigo que estará no livro, eu repito o título, Dignidade da Pessoa Humana em Direito à Vida, Estudos de Filosofia, Direito e Bioética, organizado por mim e pelo Vitor. Eu aqui tenho um artigo específico chamado Aborto e sua intrínseca antijuridicidade, Fundamentos Biológicos e Filosóficos, que é o mesmo título da minha dissertação, que eu tive que mudar, Edrey. Exatamente porque o título da minha dissertação, na época, deu problema, invadiram, etc. Exatamente. Você falou tanta coisa maravilhosa, eu espero que quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, ame tanto quanto eu essa sua verdadeira palestra que você gentilmente nos cedeu agora. E eu fiquei aqui pensando, sabe aquilo que a gente chama de chuva de ideias, vários pensamentos. A alegria é minha, amigo, a alegria é minha. Tudo que você disse vai me ajudar bastante aqui no trabalho apologético. Com certeza quem está assistindo que tem esse intuito apologético de defender a fé, defender o valor cristão da vida, vai com certeza se achar nesses argumentos que são puramente racionais. Porque, aproveitando aqui o gancho, as pessoas acham que a discussão do aborto, quando é dita por um religioso, tem um viés religioso, então aquilo é propaganda religiosa, o argumento é meramente religioso. E o seu trabalho, professor, é totalmente o oposto disso. Você entrou pela academia, enfrentou todo tipo de coisas para
agora está se doutorando, e aí está enfrentando bancas realmente rigorosas, não são qualquer um, são doutores, então está fazendo um trabalho excelente. Quero lhe parabenizar pela coragem e que Deus lhe dê força para continuar. Agora, eu não posso deixar de lhe perguntar, você já leu o trabalho do Dr. William Lane Craig sobre aborto? Não, e fico surpreso saber que ele tem um trabalho sobre aborto. Não é extenso e não é tão acadêmico quanto os outros trabalhos que ele tem, como a questão do argumento cosmológico que ele fez na Universidade de Sim. Birmingham e da questão da ressurreição na Universidade de Munique. Mas ele tem uma seção em um livro que ele fez que é mais devocional do que acadêmico, mas o Dr. Craig não consegue sair daquele silogismo, daquela lógica, então tudo envolve isso. E é no livro Apologética para Questões Difíceis da Vida. Em um capítulo, ele trata do aborto. E, como sempre, do jeito dele, ele faz um silogismo que é pequeno, mas ele consegue defender cada premissa, refutando as objeções de modo muito inteligente. Ele coloca assim, número 1, o ser humano tem um valor em si mesmo, né? No caso, ele está falando sobre a dignidade, o que você chamou de Sim, dignidade. exatamente. O ser humano tem um valor em si mesmo. Então, o ser humano não é o meio, é o fim último, é ele por ele mesmo. Número 1, o ser humano tem o valor por si mesmo. Número 2, o feto é humano. Aí ele conclui que, portanto, o feto também teria esse valor que deve ser resguardado. E ele conclui que o aborto, sendo assim, é imoral. Só que, assim, como você sabe, do jeito do Craig, o argumento pequeno parece muito fraco, mas ele defendendo cada premissa, Sim. refutando as objeções, fica algo realmente muito interessante. E ele mostra E até Edre, veja como filósofos ele. e bioéticos que não são cristãos, são ateus, que são contra o aborto, justamente em decorrência desse argumento que ele demonstra. É muito interessante a E perspectiva veja como ele que foi esperto. ele enfrenta. Ele fez o que, vamos dizer assim, ele pegou a última pergunta: o que é a dignidade? Já deu a resposta. E o que acontece? Quando a pessoa vai fazer a objeção, ela necessariamente. Ah, não, não é digno, não, porque não é um ser vivo. Pronto, ele já vai poder discutir se é ser vivo ou não. Ele, não, não é digno, não, porque não é pessoa. Ele já vai dizer, não, é É pessoa humano. sim. Isso, isso, é exatamente isso. Você não leu e já tá. É exatamente. Ele fala que é essa a ideia dele. A ideia dele é essa. É já cortar as objeções. Ah, não é pessoa. Quando diz, não, não é pessoa. Não, mas eu tô falando que é humano. O feto é humano. Ele diz assim: não é suíno, não é. Como é que chama? Eprino? Como é? Meu Deus, esqueci. Equino. Equino, equino. Exato, não é equino, é humano. E assim ele faz uma discussão muito interessante. Tem algumas páginas, então eu acho que seria interessante para você ler isso Com aí. certeza, eu sou um admirador, como Você nós não já vai ter conversamos. surpresas, mas vai com certeza gostar da argumentação do Dr. E não Craig deixa de ser um a argumento de respeito do assunto. autoridade. Não deixa de ser um argumento de autoridade. Eu gosto de ver a forma dele pensar. Exatamente. É um deleite. E ele não usa a Bíblia nem nada, isso é muito interessante. Ele não usa a Bíblia, não. E quando alguém diz, ah, isso é um argumento religioso, ele diz, não, é filosófico, eu sou um filósofo, eu faço filosofia acadêmica. E é Você exatamente não isso. tem ideia o como Ele, já ele foi. está. Ele e o JP Moreland, perdão a interrupção, estão entre uma lista feita dos 50 filósofos vivos mais influentes. E ele e JP Moreland são um dos poucos cristãos que estão nessa lista. Merecidamente. Os dois são dois gigantes, sobretudo, penso eu, o Craig. Mas em relação ao Moreland, eu queria até indicar um livro que ele tem, que, se eu não me engano, é Body and Soul. Se não é isso, é quase isso. Vale a pena, e esse livro eu acho que ele foi traduzido, mas também com outro nome. É uma pena que façam dessa forma, mas o objetivo dele é tratar da natureza humana. E ele entra nesses pontos também de base ética. É um grande autor, e eu conheci, claro, pelo Craig, numa palestra onde o Craig foi perguntado ao Craig sobre a existência da alma, e ele foi bem sincero: olha, eu não domino esse assunto. Ele Mas sempre eu, fala isso. mas eu recomendo a você um livro recentemente lançado, meu amigo, J.P. Moreland, chamado The Soul. E foi como eu conheci o Moreland. Exatamente. Traduzindo aqui para o português, seria mais ou menos corpo e alma, natureza humana e a crise ética, algo assim. Exato, exato. Que bom, obrigado, professor Mário, pela sua disponibilidade. Eu quero lhe incentivar a ser forte e corajoso
como diz Josué, capítulo 1, versículo 9. Vá em frente, você é um rapaz novo, embora eu seja mais novo que você, mas você está voando, eu estou engatinhando, você está voando, e quero dizer que você é uma inspiração para mim, e falo como acadêmico de direito, por isso que digo que estou engatinhando enquanto você voa, e eu sei que você como inspiração me deixa mais firme e com mais vontade de ir além nesse quesito filosófico em relação ao direito, e que Deus me abençoe também aí nessa jornada. Bom, quem agradece sou eu, na realidade, pelo convite gentil, a sua educação, a forma de conduzir a entrevista, esse nosso bate-papo é extremamente madura, fica como modelo, certamente. Está entre os meus projetos também desenvolver um podcast, um canal, algo assim. Eu tenho certeza que Poxa, nós é vamos interessante. conversar mais uma vez. Me E convida, hein? claro, claro que eu irei convidar. E fico muito contente, realmente ver esse trabalho dos jovens num ambiente difícil, cristãos, trabalhando em defesa da fé, da racionalidade, da verdade, é algo que inspira muito. Eu fico muito contente, que Deus abençoe você também, toda a sua família. E vamos em frente, vamos juntos sempre. Esse trabalho ele não é meu, é um trabalho nosso em defesa da verdade.